até o verso 10. Provérbios capítulo 3, versos de 1 a 10. Vamos combinar uma coisa, eu leio o ímpar e a igreja lê o par. Amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão os anos de paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração. E acharás favor, bom entendimento à vista de Deus dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Será isso saúde para a carne, Agora o 9 e o 10 a gente vai ler todo mundo junto. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nesse momento, quando o grupo estiver cantando mais um hino, mais um louvor a Deus, muitos de nós já temos contribuído através dos nossos PIX, depositando lá na conta bancária que a igreja tem. Aqueles que assim não fizerem e preferirem, trarão seus dízimos até o gasofilácio. Vamos louvar ao Senhor. Para que eu pudesse te ver.
gostaria de convidar o pastor Tiago. O pastor Tiago já esteve com nós em outras oportunidades, pastor da IPB Central. Obrigado mais uma vez, irmão. Aceitou a convite conosco, tá bom? Vamos orar pelo nosso irmão. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez por esse momento que nós temos. Tua palavra novamente, mais uma vez será aberta, que ela entre nos nossos corações, que ela seja viva para nós, Pai, que a gente saia daqui e a pratique, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Seja com o Teu servo, Senhor. Os irmãos podem se sentar, você que está aqui, fique à vontade. É sempre uma alegria estar aqui na PB da Coab, é sempre muito bom estar aqui. A última vez estive aqui falando um pouquinho sobre sou otimista. Você continua otimista? A partir de Romanos 8? Ok. Hoje nós vamos falar sobre sou entusiasmado, tá bom? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. E o entusiasmo espiritual. A raiz da palavra é ser cheio de Deus. Então é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, eu queria agradecer ao conselho e também agradecer ao pastor Arnold pelo convite que a gente sempre está à disposição. De fato, esse ano estou como pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Central, mas o ano que vem estou à procura de campo. Então, se os irmãos puderem estar orando pela gente, para que Deus possa abrir a oportunidade de estarmos pastoreando ou de maneira como pastor principal de uma comunidade, ou até mesmo auxiliando uma igreja, né? A gente gosta da cidade de Presidente Prudente, mas na minha ordenação a gente cantou um hino que diz: aonde o Senhor quiser me levar. Então é isso mesmo, aonde o Senhor quiser me levar, nós iremos. Vamos lá, eu quero convidar você para a gente abrir lá em 1 Coríntios capítulo 15, só que na verdade o que eu quero fazer é ler algumas porções da palavra de Deus, para falar sobre esse tema, sobre sou entusiasmado, tá? Então a gente vai primeiro nesse texto, mas a gente vai discorrer sobre a vida de um homem chamado Davi, e a gente vai ver o quanto esse garoto adolescente era tão entusiasmado, porém parece que quando ele se tornou rei, esse entusiasmo esfriou, mas Deus o restaurou. Talvez acontece muito isso nas nossas vidas. Talvez a gente está com um entusiasmo lá em cima e parece que de alguma forma a gente acaba diminuindo o entusiasmo, perdendo aquele brilho, aquela paixão, aquele amor, mas saiba que Deus, Ele quer nos restaurar. Bom, Deus quer novamente que tenhamos um entusiasmo da parte dEle. Vamos então ler esse texto, 1 Coríntios 15, versos 57 e 58. Desculpe, mas a minha versão é diferente, mas você pode acompanhar na sua versão. Diz assim, 1 Coríntios 15, 57 a 58. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado porque podemos estar aqui com liberdade para cultuar a Ti, mas ao mesmo tempo ouvir a Tua voz. Pedimos que o Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa belíssima carta inspire e ilumine os nossos corações. Cremos que o Espírito Santo que ressuscitou Cristo é o mesmo Espírito que habita no nosso coração e que nos dá um entendimento e clareza das Tuas verdades. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. O que eu quero fazer é falar desse lado espiritual do entusiasmo. Na verdade, eu diria que existem dois tipos de pessoas: aquelas pessoas que deixam que os ambientes influenciam o seu entusiasmo. Sabe aquele ambiente tóxico, aquele ambiente disfuncional, aquele ambiente onde você já chega, o clima já é pesado e parece que você chegou com todo entusiasmo
é como se fosse um balão, ele vai se esvaziando cada vez mais. Então há esse tipo de pessoa que é influenciada pelo ambiente. Porém, há um outro tipo de pessoa que deixa o seu entusiasmo influenciar o ambiente em que está, seja na família, seja no trabalho, seja na escola ou qualquer outro lugar. Há aqueles que, de alguma forma, o ambiente, né, vai rodeando essa pessoa e vai transformando o seu humor. Aí a gente vai ver pessoas negativas, a gente vai ver pessoas falando e murmurando de um lado para o outro, às vezes de cara feia, não como a minha cara, que muitas vezes é feia, mas o fato é que parece que o ambiente vai tomando conta e o espírito das pessoas vão mudando. Do outro lado, tem pessoas que são extremamente entusiasmadas. A gente precisava compreender de onde vem esse entusiasmo, né? De chegar em um ambiente, talvez numa igreja, e ver o entusiasmo, a alegria de certas pessoas. Em um ambiente onde as pessoas são negativas, mal-humoradas, essa pessoa que é tão entusiasmada, ela não deixa que o ambiente dite o seu humor. Por quê? Porque essa pessoa, ela começa a influenciar e tomar forma dentro desse lugar. Não é só porque ela é uma pessoa feliz, não é só porque a pessoa ganhou na Mega Sena, não é só porque a pessoa ganhou uma promoção ou coisa do tipo, mas existe uma raiz desse entusiasmo e da onde nasce o verdadeiro entusiasmo. E esse entusiasmo vem do relacionamento da pessoa com Deus. Tem pessoas que, qualquer ambiente que ela vá, o fato dela estar conectada com Deus, o fato dela ter intimidade com Deus, ter essa proximidade com Deus, faz com que o ambiente mude. As pessoas veem o semblante da pessoa diferente, vê o sorriso diferente, vê o modo que ela conversa com as pessoas, o modo quando ela fala da vida e fala das situações do dia a dia. Parece que não há problema nenhum na vida da pessoa, mas por quê? Porque ela está muito conectada, muito próxima com Deus. Na verdade, se você estiver anotando aí na sua Bíblia, né, se você estiver anotando no celular, eu quero mostrar que a palavra entusiasmo, na verdade, vem de duas palavras gregas. E a raiz da palavra entusiasmo vem da palavra enteos. E são duas palavras. En significa dentro ou em, e teos é Deus. Quando a gente fala teologia, é o estudo sobre Deus. Então, enteos, que é a raiz do entusiasmo, significa literalmente em Deus, ou cheio de Deus. Eu não sei se vocês conhecem um grande pregador chamado John Wesley, um pregador do passado. Falam que ele foi condenado, né? Foi condenado pela igreja, por alguns irmãos lá, porque ele era uma pessoa entusiasmada, era alguém cheio de Deus, era alguém que as pessoas olhavam e ele transbordava a vida de Deus. A qualquer momento, a partir de agora, quando eu falar entusiasmo, você sempre vai pensar o seguinte, que esse entusiasmo nasce da intimidade de Deus. Todas as vezes que você ouvir entusiasmo, é aquilo que nasce a partir da intimidade com Deus. O entusiasmo não é apenas um estado de espírito, mas é o resultado espiritual de uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Na verdade, eu quero mostrar isso com apenas alguns conjuntos de versos ou textos da palavra de Deus, de um personagem, no caso Davi, alguém que era entusiasmado. E aí, a partir dele que a gente vai ver esse entusiasmo. Mas antes, a gente leu esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 a 58, que diz o seguinte: Paulo, ele começa a afirmar e dizer o seguinte: mas graças a Deus. E qual que é a razão de sermos gratos? Qual que é a razão de dizer graças a Deus? E Paulo responde dizendo o seguinte: graças a Deus, por quê? Porque Deus nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais seja um cristão a ponto de perder o entusiasmo com essa verdade. E qual que é a verdade? Que nós temos a vitória sobre o pecado e a morte por causa de Cristo Jesus. Por isso que devia sermos entusiasmados, motivados, otimistas pelo fato de saber que Cristo Jesus, ele cumpriu, ele pagou, ele venceu a morte, venceu o pecado e a morte, e isso nos dá a vitória. Devemos adorar a Deus por conta disso, dessa vitória que temos através de Cristo Jesus, a vitória sobre o pecado e a morte.
E aí Paulo continua dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, com alegria, cheios de Deus, trabalhar para Deus. E como que estamos trabalhando? Estamos trabalhando com entusiasmo. Por quê? Pois vocês sabem que nada que fazem para o Senhor é inútil, é em vão, é tolo, é algo bobo. Tá? Paulo está dizendo assim: olha, tudo que a gente faz para o Senhor é algo bom, é algo precioso para o Senhor. Talvez alguns acham que somente pregar é algo bom. Queridos, é bom saber que alguém preparou uma jarra com água aqui, e esse trabalho não é inútil. É bom saber que a gente teve irmãos que se prepararam durante a semana, treinando as suas notas musicais e cantando e apresentando o louvor e ajudando a gente a cultuar a Deus, e saiba que isso não é um trabalho inútil, não é um trabalho em vão. A pessoa que está conduzindo lá em cima as projeções não é um trabalho inútil. A pessoa que está aqui na transmissão ajudando a gente também não é um trabalho. Todo o trabalho que a gente faz é para o Senhor, é algo útil, tá? E quando trabalhamos para o Senhor, isso transforma algo que fazemos, seja aqui na igreja ou fora da igreja, algo que tenha significado, algo significativo para nós. Isso significa mais ou menos o seguinte: quando vamos receber uma visita em casa, principalmente dos nossos familiares, a Ellen procura fazer da nossa casa a melhor casa, a mais limpa e a mais bonita. E eu acabo entrando nessa história e sempre ouço o seguinte: Tiago, tudo que nós estamos fazendo isso aqui é porque nós amamos as pessoas que nós vamos receber. E parece que ela vai falando isso às vezes, e isso vai canalizando na minha mente, falando assim: não, o que a gente faz aqui na de fato é para as pessoas que nós amamos. E aí, quero dizer, estou ali lavando o banheiro com uma aqui boa, né? Lavando o banheiro, passando o aspirador para um lado, para o outro da casa, aí ele vai passando o pano no chão e tudo mais, deixando a casa cheirosa. É porque nós fazemos porque nós amamos as pessoas. Mas de fato é o seguinte: Paulo diz em Colossenses 3:23: em tudo que vocês fizerem, o que quer que façamos, em outras palavras, se você estiver podando a árvore da sua casa, se você estiver limpando a sua casa, servindo as mesas, se você é um gerente, se você é um trabalhador, empregado de fábrica, alguma coisa assim, o que quer que você faça, como nós trabalhamos, Paulo diz: trabalhemos de bom ânimo, porque nós fazemos tudo isso para o Senhor, não apenas para as pessoas que nós amamos, mas para o Senhor. Então, quando eu estou passando aspirador em casa, na verdade estou passando aspirador para o Senhor. Quando a Ellen hoje estava lá cuidando das plantinhas dela lá no fundo de casa, ela estava fazendo para o Senhor. E quando eu estava passando roupa na minha folga, eu estava fazendo para o Senhor. Tudo que você faz, querido, é para o Senhor. E tenha bom ânimo em fazer isso, como se fosse para o Senhor e não para homens. O que quer que façamos, trabalhamos com todo o nosso coração. E a gente precisa entender então que o entusiasmo não é tanto um produto do ambiente, mas é uma postura do nosso coração. Eu vou repetir para você: não é um produto do meio que nós estamos inseridos, não é um produto do ambiente onde nós estamos inseridos, mas sim é uma postura do nosso coração no entusiasmo. Podemos estar no melhor emprego, ganhando os melhores salários, mas se o entusiasmo não for produto do nosso coração, o que vai acontecer é que esse trabalho vai ser em vão, vai ser um trabalho inútil. Mas quando nós temos uma postura do nosso coração de que nós fazemos tudo aquilo para o Senhor, aí sim é um trabalho que vale a pena investir, e a gente tem entusiasmo no nosso coração. Estou fazendo isso para o Senhor em um mundo que está repleto de negatividade. Então vamos pensar um pouquinho de maneira positiva, né? Vamos deixar que o nosso entusiasmo contagie outras pessoas, assim como as nossas motivações, assim como eu falei sobre o último, Romanos 8, sou otimista. A gente precisa entusiasmar as pessoas que estão à nossa volta, assim como Paulo, que estava na prisão. Interessante que Paulo escreve Filipenses, fala que a gente precisa ser alegre, né? Se alegre no Senhor. E Paulo certamente tinha entusiasmo dentro daquela cadeia. Sabe por quê? Porque mesmo acorrentado, ele era igreja naquele lugar.
mesmo acorrentado em volta de soldados, ele podia compartilhar do Evangelho naquele lugar. Mesmo diante daquela situação, parece que estou na prisão, mas eu sou um missionário para a glória de Deus. O que quer que eu esteja fazendo, onde quer que eu esteja, não é para as pessoas, mas estou fazendo isso para o meu bom Deus. Paulo tinha isso em mente, e a gente precisa ter isso em mente, querido. Onde você estiver, precisamos ter em mente que nós estamos fazendo para o Senhor. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa chamada COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista. Eu era um metalúrgico há um tempo atrás, há 20 anos. E eu me lembro, desculpe, mas eu tenho 41 anos, alguns acham que eu tenho 30. Mas eu já trabalhei em outras áreas também. E eu me lembro que eu ia trabalhar com todo entusiasmo. E, gente, era o pior lugar que vocês imaginam trabalhar. Um lugar quente. Um lugar... O pó às vezes vinha, se você não estava com o EPI adequado, o pó entrava no seu olho e você ficava uns 2 dias sem enxergar muito bem. E era um calor assim terrível. Então, imagine uma panela de pressão gigante, né? E o aço ali sendo produzido. E eu ia todos os dias trabalhar com alegria. Aí sempre tinha alguém lá na firma que falava assim: olá, tá o puxa-saco. Tem até aquela expressão pelego, desculpe a expressão. E aí alguns falaram para mim: Tiago, mas por que você trabalha desse jeito? Você recebe tão pouco, você recebe 15 reais. E eu falava assim: eu trabalho com o meu patrão. Tá vendo? Ele é puxa-saco. Desculpa a expressão. E aí eu falo assim: não, mas o meu patrão me deu saúde hoje, por isso que eu estou aqui. Seu patrão não te deu nada, rapaz, seu patrão te deu trabalho. E aí eu escrevi atrás: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, na jaqueta que eu usava. Aí eles começaram a entender que eu estava trabalhando para Deus. Ainda que eu andasse naquele vale da sombra da morte, que era perigoso, Deus estava comigo ali. E a gente trabalhava para a glória dele. Tá? Paulo, ele tinha isso em mente. Eu quero que você saia daqui em mente que o que nós fazemos é em teós, com entusiasmo, cheio de Deus. Tá? Vamos então para Davi. Davi era alguém que tinha em teós, e eu quero compartilhar um entusiasmo espiritual de um adolescente que cresceu para ser rei. Eu quero mostrar a vocês quando ele teve entusiasmo espiritual e quando ele perdeu esse entusiasmo. Porque se a gente fizesse aqui um raio-x na nossa vida, ou fizesse um diagnóstico, a gente vai perceber que muitas vezes a gente tem um entusiasmo lá em cima, cheio de Deus, cheio de vibrações, cheio de alegria, mas parece que os dias vão passando e esse entusiasmo vai caindo. Davi era um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Ele era alguém cheio de entusiasmo na sua adolescência, mas parece que quando ele se tornou rei, o entusiasmo dele diminuiu. Mas como é que Deus restaurou este homem? Então vamos começar com aquela história muito conhecida sobre Davi e Golias, esse gigante. Quando a gente vai lendo essa passagem, basicamente, eu queria que você tivesse os olhos, a lente de alguém que tinha entusiasmo espiritual, tá bom? Vamos olhar. Se você conhece a história, basicamente o exército filisteu estava contra o povo de Deus. Surge ali um grande gigante chamado Golias. Ele se levanta e diz o seguinte: quem lutar contra mim, vence a batalha. E a história nos conta que todos os israelitas e soldados, homens treinados, começaram a ficar com medo dessa situação. Alguns olharam uns para os outros ali e disseram assim: a gente vai perder essa batalha para esse gigante. Só que aí um pequeno pastorzinho, amando do seu pai, vai levar um lanche para os seus irmãos. Você não sabe a história? Ele leva pão e mel para os seus irmãos lá. E aí ele fica ali curioso para saber da batalha. E ele ouve esse gigante falando algumas blasfêmias, algumas coisas contra Deus. Então esse pequeno pastorzinho, lá em 1 Samuel capítulo 17, 45, Davi diz a esse gigante, esse filisteu, e olha o entusiasmo espiritual desse garoto adolescente. Ele diz assim, que isso não é um sentimento, querido, mas é alguém que tem devoção a Deus. Ele diz assim: Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com espada, com uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou.
Olha o entusiasmo espiritual de alguém que tem ali intimidade com Deus. Ele não fala assim: olha, eu vou com um canhão para cima desse gigante. Olha, eu vou com a minha funda poderosa. Não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E aí continua o verso 46. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Tem alguns olharam assim: que audácia, né? Que ousadia desse garoto, né? Mas não, era alguém que tinha entusiasmo espiritual, alguém cheio de Deus. E continua: e eu o matarei e cortarei a sua cabeça, então darei os cadáveres de seus homens às aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Você consegue perceber aqui? Há um entusiasmo aqui. E esse entusiasmo que surgiu não veio da força humana. Talvez o ambiente poderia levar Davi também a ter medo. Aqueles homens estavam com medo, mas aquele homem cheio de Deus, ele tinha confiança em Deus. E por que esse garotinho, ele estava cheio de Deus? Com enteos, com entusiasmo. Como ele poderia estar tão cheio desse entusiasmo espiritual, sendo apenas um garotinho? De onde veio isso de Davi? Eu quero apresentar pelo menos 3 razões, ou 3 atitudes de Davi. A primeira atitude de Davi é que Davi, ele confiava em Deus diariamente. É alguém que confiava em Deus todos os dias. A segunda atitude de Davi que a gente percebe na sua vida é que Davi, ele andava com Deus diariamente. Que nem Enoque, que andava com Deus e Deus tomou para si. E andar, queridos, não é somente andar num aspecto assim: vou fazer uma caminhada breve. Não, era andar num aspecto de intimidade com Deus. Ele andava com Deus diariamente. E a terceira verdade é que Davi adorava a Deus diariamente. Então, confiava, andava e adorava. Então, eu quero mostrar pelo menos essas 3 atitudes de maneira bem breve para cada um de nós. Então, a primeira atitude de Davi é que Davi confiava em Deus diariamente. E como é que ele confiou em Deus? O próprio Davi, ele fala sobre isso. Ele diz assim que quando um leão, quando um urso foi atacar as ovelhas do seu pai, o que ele fala? Ele fala que Deus o ajudou a vencer o urso e o leão. Então, se Deus já tinha dado a vitória para ele, diante de um leão, diante de um urso, esse homem estava confiante de que Deus daria a vitória sobre o gigante Golias. Ele mesmo diz: olha, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará deste filisteu. Deus fez isso uma vez, Deus fará. É alguém que experimentava diariamente esse Deus. Ele sabia que Deus era fiel, ele confiava em Deus. É por isso que quando ele fala assim: olha, o Senhor me dará a vitória, é no nome do Senhor dos Exércitos que me dará a vitória, e hoje mesmo eu darei o seu corpo, o corpo dos seus parceiros aí, do combate, para os animais que eles vão comer a carcaça de vocês. Ele confiava em Deus. Queridos, a gente precisa ter novamente esse anseio, esse desejo, esse entusiasmo de confiar em Deus, querido. A gente precisa olhar para o passado, para coisas que aconteceram na nossa vida, e que Deus foi fiel. E que Deus cuidou de todas as coisas quando a gente achava que não tinha luz no fim do túnel. Davi confiava em Deus diariamente. A segunda atitude de Davi é que Davi andava com Deus diariamente. E pense na pessoa que escreveu o Salmo 23. Certamente não era uma pessoa que foi no tabernáculo apenas uma vez no final de semana. Não era alguém que ia no templo, alguém que ia na igreja, cantava alguns cânticos e ia embora. Era alguém que tinha intimidade com Deus. O Salmo 23 é um salmo belíssimo de alguém íntimo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com teu óleo, e o cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Querido, se eu pedisse para você fazer um poema desse agora, ou diferente, talvez você teria dificuldade de fazer. Porque a intimidade com o Senhor ela não cresce apenas participando de um culto no domingo. Ela é diária. Esse Davi certamente não escreveu em um lugar próximo ao templo ou tabernáculo. Talvez foi cuidando das ovelhas dos seus pais. Ao ver a ovelha tomando a água, vendo a ovelha comendo os pastos verdejantes e representando o pastor que cuida das ovelhas. É intimidade, querido. Aqui então nós vemos alguém que andava com Deus diariamente. Mas Davi também, além de confiar, além de andar, ele é alguém, a atitude de Davi é alguém que adorava a Deus diariamente. E aqui a história é quando a arca do Senhor ela entra em Jerusalém, depois que ela foi recuperada. E aí a história nos conta que Davi ele vai entrando com a arca e ele vai dançando. E queridos, é uma dança meio esquisita. A Bíblia fala que é uma dança que ele vai para frente e para trás. Eu não sei como que é o ritmo, mas a dança foi tão assim diferente que Mical ela ficou assim escandalizada. A filha de Saul, a esposa de Davi. Conta, em 2 Samuel 6,14 dizia o seguinte: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, com todas as forças, ao ponto de cansar ali, suar bastante a camisa. E conta que essa dança foi tão forte que sua esposa ficou envergonhada. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor com toda a força, Davi estava dançando. Diz que ela desprezou no seu coração, ou seja, ela sentiu vergonha. Esse homem fazendo esse escândalo todo, que vergonha! Como será isso tudo, essa conversa de Davi para lá e para cá? Davi não se importou com isso. Sabe por quê? Ele estava fazendo isso para o Senhor. Ele estava tão envolvido com a presença de Deus. Dançou, se alegrou, adorou a Deus. Querido, alguém com entusiasmo é alguém que confia em Deus. E é diariamente. Diariamente. A economia pode estar um frangaço. Confia em Deus. Eu posso ter razões das quais eu oro todos os dias pelos meus filhos que não estão na igreja, mas eu confio em Deus que Ele vai fazer uma obra neles. Mas Davi é alguém que adorava a Deus em meio às situações, é alguém que dançou diante da presença do Senhor, andou, confiou e adorava a Deus. É por essa razão, esse entusiasmo vinha dessas atitudes que Davi tinha. Alguém que confiava, alguém que andava e alguém que adorava ao Senhor. Na verdade, alguns de vocês têm esse entusiasmo espiritual. Sabe por quê? Porque você deve estar andando com Deus, você confia em Deus e você adora a Deus diariamente. Talvez alguns irmãos são assim. Você deve ter esse entusiasmo espiritual. E por que você tem tanto entusiasmo espiritual? Sabe aquela oração que você fez? Talvez essa semana e Deus respondeu? Que alegria, não? Porque você está conectado com a vontade de Deus. Sabe quando você lê a palavra de Deus, parece que você lê aquele texto 10 vezes, e aí você lê apenas um versículo, nesse versículo diz assim: rapaz, mas não é que Deus falou nesse versículo? Era o que eu precisava hoje? É um entusiasmo espiritual que a gente tem. Sabe aquela canção que às vezes toca na rádio ou no seu celular, e aí você fala assim: uau, essa música é para mim, Deus enviou essa música para mim. Ou sabe aquela mensagem no WhatsApp que você recebe de algum amigo e tudo mais, falando o seguinte sobre um versículo, e você fala assim: opa, era isso que eu precisava. É em Teós, você está cheio de Deus.
entusiasmo espiritual na sua vida. Você tem um testemunho atual de que Deus está fazendo. Você está vivenciando e vivendo o novo a cada dia. Você está entusiasmado, por quê? Porque você está confiando em Deus hoje, você está andando intimamente com Deus hoje, e você está adorando a Deus hoje. Só que, quando a gente olha para a vida de Davi, parece que ocorre uma tragédia, que esse entusiasmo espiritual diminui. Ele estava muito entusiasmado, espiritualmente preenchido em um ponto da sua vida, mas à medida que Davi ia envelhecendo, esse entusiasmo acabou ali se esfriando. Por isso eu queria mostrar pelo menos 2 estações na sua vida, na vida de Davi, que mostra alguém que tinha um grande entusiasmo e alguém que perdeu o entusiasmo. É muito parecido com as nossas histórias, não é? Somos extremamente... Parece que um dia a gente está lá em cima, parece que o céu desceu, a glória surgiu e os anjos estão entre nós. Mas parece que no outro dia só caos. 2 estações na vida de Davi. Vamos começar quando ele era adolescente de novo, e depois olhar para ele quando ele era rei. Quando a gente olha para aquela batalha, quando adolescente, com entusiasmo, Davi, ele correu para a batalha para servir ao Senhor. É interessante que lá, olhando de novo para aquele texto lá de 1 Samuel, capítulo 17, o verso 48, diz o seguinte: quando o filisteu Golias se aproximou para atacar Davi, ele foi em direção a Davi, com suas espadas, seu dardo e tudo mais. O texto não diz o que Davi fez. Será que Davi recuou? Será que Davi foi atrás dos seus irmãos com medo? O texto fala que Davi correu para enfrentá-lo. Davi não ficou esperando. Davi não ficou ali estático com medo. Da mesma forma que Golias veio em direção, Davi sai correndo em direção para enfrentar. Ele não esperou, ele correu em direção à batalha. E aí continua, o verso 49 diz assim, que ele enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Eu acho que é interessante esse fato da pedra. Diz que a pedra, ela penetrou na testa desse gigante. Ontem eu estava assistindo um trecho de um filme chamado Coração Valente. E há uma parte da cena que são amigos, o Wallace e o outro, eles já são adultos, e aí eles vão competir lá na Escócia, que eles jogam uma pedra de distância. Então quem tem mais força joga a pedra mais longe, né? E aí, é claro que o amigo dele é mais forte, joga a pedra mais longe. Aí o Wallace diz assim, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se você vence uma guerra lançando essa pedra. Eu vou ficar parado até onde você lançou a pedra, e se você me acertar, ok. E ele fica parado, aí ele joga a pedra, só que a pedra passa ao lado, pedra gigante. Mas aí o William Wallace, ele agacha, pega uma pedra pequenininha e acerta bem na testa do seu amigo. Ele jogou a pedra assim. Esse rapaz, na cena do filme, ele começa a ficar tonto e cai no chão. A Bíblia está nos mostrando que Davi, com a sua funda e na força do Senhor, encravou a pedra na testa daquele gigante. E fala que esse gigante caiu com o rosto em terra. E quem é você para vir contra o meu Deus? Então Davi foi para cima. Hoje o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Isso é teós, nasce da intimidade com Deus. Apenas uma pedra, e foi na força do Senhor. Agora, se você puder abrir lá em 2 Samuel, capítulo 11, Davi já não é mais adolescente. Davi agora é rei, já é um adulto.
E como rei, e com apatia, Davi andou no telhado para servir o seu próprio conforto. Ouça comigo os versos 1 e 2 desse capítulo 11 de 2 Samuel. Diz assim que no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra. O que Davi era nessa época? Rei. Ele era rei. Onde Davi deveria estar? Na guerra. Mas Davi enviou Joabe e as tropas de Israel para lutarem contra os amonitas. Um garotinho que correu em direção à batalha. Agora a gente tem um rei que não foi para a guerra, não avançou para a guerra, não avançou para a batalha. Ele estava onde? No palácio, no conforto, com apatia. E aí no verso 2 fala desse episódio trágico na vida desse homem, que diz: certa tarde Davi se levantou da cama depois de seu descanso, do seu conforto, e foi caminhar pelo terraço do palácio. E se você não sabe o que acontece, ele está passeando, ele olha, vê uma mulher nua chamada Batseba tomando banho no telhado da sua casa. Eu não sei se alguém já perguntou por que uma mulher está tomando banho no telhado. Eu não faço a mínima ideia por que ela está fazendo isso. Mas o fato é que Davi, ele envia mensageiros para perguntar qual é o nome daquela mulher. Ele envia mensageiros depois para trazer essa mulher para dentro do palácio, e aí ele teve relações com essa mulher. Quando ele não estava onde ele deveria estar, ele viu algo que não deveria ver, e ele pensou algo que não deveria pensar, e ele fez algo que não deveria fazer. Ele perdeu algo que não deveria ter perdido. E quando começou isso? Quando ele estava no lugar que ele não deveria estar. Ele deveria estar onde? Na guerra. Mas é um homem que tem apatia. Alguém que deixou de andar com Deus diariamente. Deixou de confiar em Deus. Deixou de adorar Deus. E aí eu quero mostrar aqui esse contraste de um menino adolescente e de um rei já homem. Quando adolescente, Davi tem entusiasmo e ele corre em direção à batalha. E agora com apatia, rei, ele fica debaixo do seu conforto. A pergunta é: como é que um homem com tanto entusiasmo quando adolescente perdeu esse entusiasmo com o rei? Como é que ele perdeu isso, queridos? Como é que eu e você, a gente perde o entusiasmo? Você já parou para pensar nisso? Eu creio que uma das razões da gente perder o entusiasmo, e Davi perdeu o entusiasmo, é porque ele tirou os olhos do chamado eterno e colocou os seus olhos no conforto temporário, quando deveria estar em guerra. Ele tirou os olhos do seu chamado eterno. Para quê? Para colocar os seus olhos no conforto temporário. E a pergunta que eu faço é: qual das duas categorias melhor representa você? Representa você essa convicção do chamado eterno de Deus? Ou você já caiu nesse lado da apatia, do conforto, do sentar e esperar? Porque você precisa responder honestamente. Como seguidores de Jesus, podemos afirmar que estamos comprometidos em seguir a Jesus? Sabe por quê? Porque a gente enfrenta uma batalha espiritual todos os dias. O inimigo, ele não descansa, querido. E o que a gente tem feito? A gente está indo e avançando em direção, enfrentando esse inimigo no nome do Senhor, ou a gente está no nosso conforto, na nossa apatia, nessa falta de entusiasmo? Será que a gente está enfrentando essa batalha espiritual cheios de Deus, porque temos um inimigo e estamos em ataque, ou sob ataque, estamos cheios de Deus, somos testemunha em todos os lugares que nós vamos?
Será que nós somos cheios do Espírito Santo? Será que você acorda de manhã e fala assim, não, eu tenho um propósito divino na minha vida? Será que você faz tudo para a glória de Deus, aonde quer que você vá, tudo que você faz é para a glória de Deus, não para si mesmo? Ou será que você caiu na apatia, no conforto? Olha, Tiago, eu quero estar confortável, eu sei que deveria estar servindo a igreja, as missões, a causa de Deus, mas tem tanta gente para fazer isso, tem tanta gente boa para fazer isso. Eu sei que provavelmente eu deveria estar dando mais para a igreja, para alguém em necessidade, mas bem, acho que outra pessoa pode fazer em meu lugar. Olha, eu sei que a adoração é provavelmente algo que Deus merece e todo esse tipo de coisa, mas você sabe, trabalhei a semana inteira e ir na igreja no final de semana, não estou afim não, Senhor. Vou ficar aqui de casa mesmo, no meu conforto. Olha, eu sei que provavelmente eu poderia orar por algumas coisas que são muito importantes, e eu realmente acredito no poder da oração, mas o sono é tão forte que eu vou dizer amém no outro dia, porque eu estou cheio de tantos problemas. A pergunta que eu faço para você é: você está cheio de Deus? Você pode dizer que você está em teós, entusiasmado na plenitude de Deus? Ou você está mais confortável? Você é um adolescente disposto a lutar e enfrentar o gigante espiritual que surge na sua vida todos os dias? Ou você é aquele rei que parou de se concentrar no seu chamado e agora só passeia no terraço do palácio? Tragicamente, essa é a imagem de muitas pessoas da igreja. O próprio Jesus falou isso. Sabe aonde? Em Apocalipse. Apocalipse 2, versos 4 e 5. Jesus ele manda cartas para a igreja, para 7 igrejas. E uma dessas cartas é uma carta para a igreja de Éfeso. E sabe o que Deus diz? Jesus diz para João: João, escreve esse negócio aí, manda para a igreja de Éfeso. E diz assim: contudo, tenho contra ti uma queixa, apenas uma só. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Em outras versões, você abandonou seu primeiro amor. Você deixou de ser entusiasmado. Você deixou o enteós. Você está vazio da plenitude de Deus. Houve um tempo em sua vida em que você estava entusiasmado com Deus e agora você não está mais. É quase como se você estivesse confortável com: sim, olha, Jesus me escolheu, me salvou, blá, 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 agora vou fazer a minha vida, eu tenho que fazer algumas coisas, eu tenho planos para os meus filhos, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer tanto, isso tanto faz, olha, isso é para outra pessoa, não é para mim, essas coisas. Mas Jesus afirma que você perdeu o seu primeiro amor. E Jesus continua: veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as boas obras que no início praticava. E eu me pergunto quantas pessoas aqui realmente diriam: sim, eu estava em teós. Uma vez eu estava cheio do Espírito de Deus, eu estava cheio da plenitude de Deus, mas eu não estou muito agora de forma significativa. O que você faz? Jesus ele dá a resposta para a gente, querido. O fato é que Jesus ele é tão maravilhoso para nós, tão gracioso, que ele nos dá a resposta, querido. Jesus não quer deixar a gente na condição de confortável lá no terraço do palácio. Jesus está dizendo o seguinte: volta, querido, volta, meu filho, volta, minha filha, e faça o que você costumava fazer.
Você se arrepende e faz as coisas que fazia no início. O que você fazia quando tinha tanto entusiasmo? Deixe-me dizer o que você fazia. Você confiava em Deus diariamente. Você andava com Deus diariamente e você adorava a Deus diariamente. Faça isso. Volte às primeiras coisas que você fazia. Porque você experimentava a Deus de maneira ativa. Você provava a Deus, como diz o salmista: ao provar e ver como o Senhor é bom. Volte. A gente precisa voltar. E Jesus nos convida a fazer isso. E é isso que Davi experimentou naquele encontro com o profeta Natan. Natan conta uma história de alguém com muitas posses e o seu vizinho que tinha apenas uma ovelha. Aquele de muitas posses recebe um visitante e fala que ele tomou a ovelha e deu ao visitante. Davi ficou louco, ao ponto de dizer assim: esse homem merece morrer, fez uma brutalidade, que coisa insana. E Natan diz o quê? Você é esse homem. E Davi escreve o Salmo 51 depois desse confronto com Natan. No Salmo 51 é uma oração de arrependimento. É algo que Jesus disse para a igreja de Éfeso e diz para nós, para a gente voltar e fazer o que costumávamos fazer, voltar à prática do primeiro amor. Lá no Salmo 51 diz: arrependa-se e faça as coisas que fazia no início. Davi clama a Deus, e olha o que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, firme, um espírito cheio de entusiasmo, em teós, cheio da plenitude de Deus. E aí ele continua: restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me o quê? Disposto a te obedecer. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Queridos, eu poderia fazer duas perguntas aqui. Por que você está entusiasmado? E por que você está assim? E a resposta é: porque Jesus salvou a minha vida. Não há maior entusiasmo do que isso. E Deus, Ele é digno de toda a nossa vida. Tudo que nós façamos para o Senhor. Eu trabalho com entusiasmo não para mim mesmo, mas para o meu Deus. Deve ser o nosso lema. Ouça, existem dois tipos de pessoas, como eu comecei a nossa mensagem. Há aqueles que são influenciados pelo ambiente que estão inseridos, mas aqueles que são enviados por Deus com todo entusiasmo para mudar e modificar o seu ambiente, porque eles estão em teós, entusiasmados. De maneira prática, para a gente finalizando a nossa mensagem. Ao entrar em um ambiente a partir de agora, quem irá definir o tom não é o ambiente, mas é você. Amém? O enteós? Então o que você vai fazer? Você pode ir até a sua esposa e dizer: você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ellen, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu te amo. E dá aquele beijo. A sua esposa vai olhar e dizer: eu acho que ele andou, bebendo. Na primeira vez pode ser isso. Mas se você fizer isso na segunda vez, na terceira, na quarta, na quinta vez, algo vai começar a acontecer em seu casamento. Tenha certeza disso. Algo diferente que quando você entra no trabalho que você não gosta, mas você irá dizer: sabe uma coisa? Eu não estou fazendo isso por um salário, eu não estou fazendo isso para o meu chefe. Olha, eu estou fazendo isso para o meu Senhor. Me deu forças, talentos, dons, ousadia, alegria,
Então eu estou fazendo para Ele. Então quando chegar em casa, você vai colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer: glorifiquei a Deus no que realizei hoje. Já são 2 atividades da semana aí. Dizer para a esposa e de noite falar: eu glorifiquei a Deus quando eu fiz tal ato no trabalho. Agora vamos terminar esse momento aqui. Você vai chegar em casa e aí você não vai sentar no sofá cheio de apatia, com todo entusiasmo. Sabe aquele cidadão que chega e vai ligar a televisão e assistir lá o finalzinho lá das notícias e vai ficar olhando o celular? Não, você não vai fazer isso. Você vai chamar seus filhos, vai falar o seguinte: filhos, crianças, adivinhem quem chegou em casa. Vamos pedir uma pizza, vamos comer um brigadeiro, depois, e a gente pode fazer isso tudo aqui no sofá da nossa casa, mas depois a gente vai limpar tudo bem? E de repente você vai começar a se envolver na vida dos seus filhos de uma maneira mais profunda, entusiasmado. Querido, se o Filho de Deus morreu por nossos pecados, então a única resposta razoável é dar toda a nossa vida de volta para Ele. E é por isso que a gente trabalha com entusiasmo, não para nós, mas para o Senhor. O que quer que você faça, onde quer que você esteja, o que esteja na sua agenda, você vai trabalhar com isso no seu coração. Eu faço tudo para o meu Deus. Hoje é o dia do trabalho. O entusiasmo a gente vai fazer para o Senhor, porque não é em vão que a gente faz. Não é em vão. E quando a gente chega nessa mesa do Senhor, é entusiasmado pelo fato de que Jesus morreu por nós. Ao tomar do pão, ao tomar do cálice, a gente está fazendo renovando as nossas alianças. Eu pego o cálice, eu pego o pão e digo assim: Senhor, olha, eu tomo o pão e o cálice, mas eu quero dizer para Ti, Senhor, que amanhã eu não vou acordar com entusiasmo, mas é a partir de hoje, de agora, eu quero sair daqui cheio de Deus, cheio dele, na plenitude do Senhor, andando, confiando e adorando o nosso Deus. Eu quero convidar os presbíteros para vir à frente. A gente vai partir do pão, tomar do cálice e no final a gente vai fazer uma oração. Uma oração para você que chegou aqui com apatia. Orar e pedir a Deus, pelo seu Espírito, que nos dê entusiasmo. E se você chegou aqui e viu que há alegria no povo de Deus e você quer experimentar essa alegria, eu quero dizer para você que a alegria está em Jesus. Ele é aquele que pode de fato trazer e renovar uma alegria que não se acaba, mas se renova. Nosso Senhor Jesus, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, a partir do verso 23: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você que é membro dessa igreja, em plena comunhão, ou membro de qualquer igreja evangélica que tem o Senhor Jesus como Senhor Salvador e a palavra de Deus como regra de fé, participe com a gente. Nossos irmãos presbíteros vão distribuir o pão, acho que distribuir os dois juntos, né? Isso. E aí os irmãos vão recebendo. Aguarde para a gente celebrar todo mundo junto.
O Senhor Jesus tomou o pão, ele partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo que é dado em favor de nós. Comei dele todos, irmãos. Nós nos convida a comer neste momento. Senhor, nós queremos agradecer porque o Senhor nos amou a ponto de fazer com que o teu filho fosse transpassado, moído em nosso favor. O pecado estava sobre ele, ó Deus, e com o seu sangue nos purificou de todo o pecado. Queremos agradecer, Deus, e saber que temos a vitória
sobre o pecado e sobre a morte por causa da obra de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Nosso Senhor Jesus tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança do Senhor. Das vezes que nós comemos e bebemos, nós estamos anunciando a morte de Jesus. Querido, esse é um ato de proclamação do Evangelho de Jesus sendo anunciado, mas também de esperança, de saber que Jesus voltará, como cantamos, e estaremos com Ele, ceando lá nos céus. Tomai e bebei. Nosso Senhor Jesus nos convida neste momento. Deixa eu orar para a gente caminhando. Talvez, pode estar? Talvez você é alguém que tinha entusiasmo, mas de alguma forma caiu em algum lugar. E Jesus fala para a gente voltar para aquele primeiro momento. Eu queria orar por você. Você talvez que caiu, perdeu a alegria, o entusiasmo. Talvez é a mesma oração que Davi fez no Salmo 51. Diz: restaura-me a alegria da tua salvação. Se nós queremos ter aquele entusiasmo, o amor pelas primeiras coisas que realizamos a Ti, Senhor, mais intimidade contigo. Pai, oramos hoje para que o Senhor fale aos nossos corações, sejamos diferentes por causa do que o Senhor fez por nós. Reconhecemos, ó Pai, que caímos e pedimos que o Espírito Santo nos atraia novamente para Ti, que sejamos cheios do Teu Espírito e transformados por Tua presença, Senhor. Deus, nos encha com Teu Espírito para que possamos influenciar aqueles ao nosso redor. Deus, aumente o entusiasmo para que sejamos testemunhas da Sua bondade. Deus, oramos para que sejamos uma igreja cheia de seguidores de Jesus, que confiam em Ti diariamente, que andam contigo diariamente e que Te adoram diariamente. Portanto, Senhor, nós provaremos do Senhor diariamente e nossos corações são transformados diariamente à medida que o Senhor continua a nos encher com o Teu Espírito. Deus, nos faz um tipo de pessoas e seguidores de Jesus que influenciam outros. Deus, nós oramos para que o Senhor tome os nossos trabalhos e traga significado a Ele quando o fizermos para a Sua glória. Deus, nós oramos para que os lares e as famílias sejam mudados por alguém que vá com alegria do Senhor. Deus, renova para nós a alegria da Tua salvação. Concede-nos, ó Deus, o Espírito disposto a nos sustentar em tudo que fizermos. Deus, agradecemos pelo que o Senhor está fazendo em nossos corações. Mesmo agora, enquanto nós oramos, o Espírito do Senhor nos transforma em teós, entusiasmados, cheios da presença de Deus, no nome de Jesus. Amém. Enquanto você ora aí no seu lugar, talvez alguns aqui estão perdidos ainda. Talvez você olhou ao redor e percebeu que há algo diferente no outro, uma alegria, algo especial, e você está perguntando: olha, o que é isso? Deixe-me dizer. É o que Davi disse: restaura em mim a alegria da tua salvação. É uma paz plena, é uma satisfação interna em saber que os nossos pecados foram perdoados e que Jesus venceu a morte. E se Deus te trouxe aqui,
E se há um anseio no teu coração, saiba que esse é o Espírito de Deus te atraindo de volta para o Senhor. É a bondade de Deus te atraindo. E o que você faz? A Bíblia nos diz que você precisa reconhecer que você é um pecador. Sabe que fez coisas contra Deus e precisa então do perdão dele. E aqui, querido, está a boa notícia. O fato é que a gente não conquista pelas nossas forças, mas é o Senhor que nos oferece através de Jesus. Que Jesus morreu naquela cruz, que Jesus ressuscitou dos mortos. E a Bíblia nos diz que quando a gente invoca o nome do Senhor, nós somos salvos. Temos essa paz plena, essa alegria. E o melhor é que Deus, Ele ouve essa oração. A oração de alguém que chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu preciso disso, eu preciso do teu perdão espiritual, eu quero essa alegria eterna que essas pessoas estão desfrutando deste lugar, eu quero, Senhor. E quando você invoca o nome de Jesus, Ele ouve a sua oração, Ele perdoa os seus pecados, Ele transforma você. E se você está aqui nessa noite e deseja fazer essa oração comigo, eu queria orar por você, para que Deus transforme em você uma nova pessoa. Senhor, eu preciso do teu perdão. Me perdoe, Pai, de todos os pecados que cometi. Eu preciso da sua graça hoje. Faça-me, ó Deus, uma nova pessoa. Eu confio em Jesus e somente nele para me salvar. Peço-te, ó Pai, encha-me com o teu Espírito para que eu possa caminhar contigo diariamente, para que eu possa confiar em Ti diariamente e para que eu possa adorar a Ti diariamente. Ajude-me, Senhor, a fazer tudo para Ti, porque o Senhor fez tudo por mim. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e o ensino do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, para a face da terra, hoje e para todos sempre.